Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com o diretor-presidente do Detran de Alagoas, Marco Firman. Ele vai nos contar sobre as atividades do Detran e sobre uma campanha muito interessante que é o Maio Amarelo, na qual foram desenvolvidas várias atividades, incluindo 10 mil alunos educados para o trânsito entre a capital e o interior do estado. Marco Firman, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente, após 10 anos, 10 não mais, Eu acho que por aí. um pouco mais. No início do Frente a Frente, você foi uma das pessoas que nos concedeu entrevista aqui. Então, na verdade, essa campanha Maio Amarelo, ela consiste em criar essa perspectiva, né, para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes e para os adultos também, de ter uma postura, nada de violência no trânsito, né? Este ano, qual foi o diferencial nessa campanha? E obrigada por estar aqui. Não, eu que agradeço, Gorete. Para mim é um prazer estar aqui com você. Né? Eu sou seu fã. Você é um jornalista de uma capacidade intelectual que eu sempre admirei muito o seu trabalho. Então, para mim sempre é um prazer voltar aqui, mesmo nesse longo período, mas para falar um pouco agora sobre Detran, trânsito, né? Então, o Maio Amarelo, ele surgiu por uma necessidade mundial de chamar a atenção da população. É por isso que é amarelo, né? Porque o sinal de trânsito tem o verde, o amarelo e o vermelho. Então, o amarelo é atenção. Atenção para a quantidade de mortes no trânsito. Então, a ONU quis sensibilizar o mundo através de uma campanha que pudesse trabalhar uma redução dessas mortes no trânsito. E a gente sabe que o país, quanto menos desenvolvido, menos infraestrutura ele tem, menos educação o povo tem, né? E está mais susceptível a acidentes no trânsito. E o carro passa a ser uma arma, né? O carro é uma arma, mas o trânsito é interessante. Quando a gente trabalha trânsito, aí a pessoa pensa logo em carro, né? Mas tem um pedestre. Claro. Né? Você tem um ciclista, tem um motociclista, tem um motorista, né? Então, todos... Harmonizar essa convivência, harmonizar essa convivência, né? Porque tem a faixa do pedestre e o pedestre não respeita a faixa do pedestre. Ontem mesmo estava passando pela orla, a faixa do pedestre ficava a 10 metros do cidadão e ele estava atravessando fora da faixa do pedestre. Quer dizer, estava colocando em risco a vida dele, porque nem sempre o carro está preparado para parar fora da faixa do pedestre. Então, essa harmonia, teve um acidente com a motocicleta e uma bicicleta ontem, foi hoje de manhã, eu estava na academia quando foi comentado, o ciclista vinha no acostamento e passou para a via sem olhar, sem ter cautela, e vinha uma motocicleta com velocidade. Foi um acidente horrível. Então, essa harmonia, ela vem desde a atenção, como da capacidade sua de conviver com todos os atores que formam o trânsito. Né? E ser uma pessoa generosa. Generosa. Né? Você se colocar no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você passa a ver o mundo pela perspectiva dele, né? Então, o que acontece normalmente no trânsito? O mais forte, né? Se eu tenho um caminhão, eu não respeito uma moto porque eu sou poderoso. Eu tenho um ônibus, tenho um caminhão. Então, quanto maior o seu veículo, mais poderoso você é no trânsito. E se impõe, né? E se impõe. Né? Então, essa relação é que não pode existir. A relação é de harmonia. Tanto faz você estar a pé, estar de bicicleta, estar de motocicleta. Esse espaço é um espaço de convivência harmônica, né? Por isso que o slogan desse ano é a paz no trânsito começa por você. Eu fiquei a paz no trânsito, porque paz é um negócio tão amplo, né? A gente usa tanta palavra. Fica até meio subjetivo, né? Sendo colocado dessa forma. Dessa forma, você está em paz, fica em paz, você está em paz, né? Tem forma religiosa você se cumprimentar com paz, mas o que é a paz no trânsito? É a harmonia, como você colocou, né? Nada mais do que a harmonia. Quando a gente consegue harmonizar, a gente consegue ter o respeito e ter a paz. Né? É a tolerância na hora que
uma pessoa comete um deslize e passa na frente do outro de forma irregular e o outro já buzina, já xinga, e se tiver uma colisão já desce os dois para brigarem lá no trânsito. Então essa tolerância que essa campanha veio a buscar justamente isso, despertar no cidadão a tolerância, né? Então é isso, o Maio começou há 12 anos atrás, o Maio Amarelo. São 14 países apenas que estão envolvidos no Maio Amarelo, mas aqui no Brasil e principalmente em Alagoas, vem crescendo bastante esse trabalho de conscientização. Bastante, bastante. Que começa na tenra idade das crianças, né? Porque foi percebido, Gorete, que não adianta só trabalhar quem já está com idade avançada, já está pronto, já tem sua forma de conduta definida. É mais difícil você mudar essa pessoa. Mas se você trabalha a criança desde cedo, ele vai crescendo e vai sendo um cidadão mais responsável. E ele passa a ser um agente de transformação dentro da própria casa. Essa que é a ideia, entendeu? Então a gente trabalha todas as idades, na faixa escolar do primário, né, do ensino fundamental, ensino médio, a educação no trânsito. A gente está cada vez tendo uma maior participação dos professores das escolas públicas, tanto municipais como estadual, para levar para dentro das escolas a educação do trânsito. Pois bem, da forma mais ampla possível, Mais né? ampla Tanto possível. que essa campanha, ela atinge crianças, adolescentes e adultos. E qual foi a receptividade no interior do estado? Porque é uma campanha que foi levada também ao interior, né? Tem determinadas ações que a gente intensifica muito no mês de maio, mas que são perenes dentro da educação do trânsito do DETRAN, que é do TRAN, né? Só que essa educação no município a gente está investindo bastante. O ano passado chegamos a 80 municípios participando do projeto. Esse ano vamos chegar aos 102 municípios. Isso é bem legal, né? É o envolvimento do professor, da Universidade Federal de Alagoas, formando monitores, né? Formando professores para poder estar preparados para levar o assunto para dentro da sala de aula de forma didática. Esse ano vamos trabalhar com outra metodologia, com material didático, tudo para poder a gente fortalecer isso. Educação permanente, né? Permanente. Você veja, uma simples... a gente usa muitas ações lúdicas para poder envolver as crianças, né? Dentro do DETRAN, Gorete, a gente criou um DETRANzinho, que é bem legal. É uma cidade cinematográfica, né, que tem palácio do governo, tem bombeiro, tem polícia, tem todos e tem uma pista toda sinalizada, e a gente tem as bicicletas que as crianças vão primeiro para o auditório, assistem um filme educativo, vão fazer a conclusão dentro da pista e depois eles saem com a carteirinha de habilitação. Tipo fiscal mirim do trânsito, né? Não é bem fiscal, me esqueci o nome aqui agora, mas é o agente mirim do trânsito. Agente mirim do trânsito. Então, e ele tem um talonáriozinho que, se ele tiver com o pai dele ou na moto, ou a pé, ou no carro, e o pai cometer uma infração, ele faz a autuação e tem assim, se você não atravessou pela faixa do pedestre, autuação, você vai ter que me pagar um sorvete, uma pipoca, entendeu? Boa. E aí você faz com que as crianças participem da brincadeira em casa. Uma forma leve de educar, né? de educar. Agora, interessante, porque as crianças, elas determinam o sucesso ou não de uma campanha como essa. Porque a gente viu na época do cinto de segurança, foi assim. As crianças pediam para os pais colocarem o cinto. Você vê, o cinto de segurança é o maior exemplo que a gente pode ter no Brasil, né? Na década de 70, ninguém usava cinto de segurança. Os meninos iam atrás. E o cinto era daqueles que só pegava na cintura e olhe lá, né? Difícil. E os meninos atrás, sem cinto, sem nada. E menino na frente também, né? Também. E você vê que esse processo de conscientização, hoje há uma pessoa
Ainda acontece esse absurdo de ter gente que bota um grampo aqui no cinto para ele não ficar apitando e não usa cinto. Aí você não entende o motivo. É um absurdo. Mas é raríssimo as pessoas. 99% da população que dirige hoje É automático. é automático. Chega no carro, bota o cinto. Se não botar o cinto, não. Tem carro que nem deixa. Apita tanto que a pessoa prefere botar o cinto. Pois bem. E sobre a corrida do Maio Amarelo? Parece que mais que duplicou a quantidade de corredores, né? O ano passado a gente fez uma corrida, foi a primeira corrida, nossa, 1.500 corredores. E fizemos em Arapiraca que não teve, foi bem abaixo da nossa expectativa. Aí esse ano vamos fazer só em Maceió. Vamos colocar 2.000 vagas, que eram as 500 vagas de Arapiraca que eu trouxe para Maceió. A gente abriu com menos de 5 minutos, esgotaram todas as inscrições. Aí eu disse, nossa, e agora? E nas redes sociais? Aquela reclamação que tinha esgotado, não tinha conseguido fazer a inscrição. Aí eu disse, puxa, como é que eu vou aumentar para essa? Que a empresa que organizou, ela tem o limite dela de confecção de camisas, de infraestrutura de distribuição de água, do kit que entrega na corrida, né? Tudo isso aí. Aí a gente conversou com a empresa, ela disse, não, eu consigo. Pode dobrar que eu consigo. Aí o governador Paulo Dantas me autorizou a dobrar e eu abri a inscrição. Foram quase 35 mil acessos, tentativas de acesso. Também em menos de 5 minutos, as 4.000 vagas estavam esgotadas. Tem que se preparar para as próximas agora, Para as próximas. Aí eu disse, minha nossa, na entrega dos kits, que eu também fiquei impressionado, foi feita uma fila monstruosa de pessoas que não conseguiram se inscrever para ver se alguém não ia pegar o seu kit e ele pegava o kit da pessoa. Mais de 4.000. Mais de 4.000 pessoas. Isso foi muito legal. Então, por que a corrida, né? Você diz, nesse contexto, nesse contexto, né? Por que a corrida nesse contexto? Tem corrida todo dia de vários órgãos. Bom, a gente queria fazer uma grande onda amarela porque o entendimento foi o seguinte, quem mais cuida da sua própria saúde? Geralmente são os atletas. Os atletas, eles têm um cuidado com a saúde, né? O atleta ou aquela pessoa que frequenta a academia, que se cuida, eles têm um respeito maior com a sua própria vida, né? Eles cuidam da sua própria vida. Seria até contraditório não ter essa visão também para a questão do trânsito, né? Então, vamos pegar esse pessoal, que eles podem ser a turma pode ser os grandes multiplicadores, o bom exemplo, né? E aí, nossa, mas foram 10 minutos de largada, eu nunca vi um negócio desse, 10 minutos entre o primeiro e o último. Só passava gente de amarelo, 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 amarelo. Então foi linda sensibilizou. E fora que as redes sociais desses 4.000 corredores multiplicaram essa ação de forma monstruosa. Então o alcance dela foi grande. Super positivo. A gente trouxe corredores profissionais para também fazer divulgação nacional. Mas a intenção era chamar a atenção. Está consolidada, né? Está consolidada. Eu vou lutar no próximo ano para ter... Qual é a previsão de participação? Eu quero ver de 5 a 6 mil pessoas no próximo ano. É um desafio grande, entendeu? Foi bastante elogiada, tiveram alguns problemas pequenos de tecnologia. Que é natural, né? Natural, que sensores não captaram o tênis de alguns corredores, tudo, mas quase foi uma perfeição. Engraçado que eu vi vídeos na internet até de moradores que não estavam correndo e elogiando. Nossa, primeira corrida que faz aqui, não estouraram fogos, não acordaram a gente, está silenciosa. E foi animada. Respeitosa. Assim. O esquente foi muito gostoso. Depois, quando acabou, teve banda tocando, clima de animação. Foi muito legal. E aí, com isso, eu acho que fez uma grande ação de divulgação do Maio Amarelo. As pessoas começaram a entender mais o que é Maio Amarelo. E valorizar, né? Valorizar. E esses corredores continuam correndo com a camisa amarela. Pois é. Né? Então, o efeito de multiplicador foi bastante interessante. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente do Detran em Alagoas, Marco Firman. Presidente, em relação ainda às atividades, o Detran conseguiu nessa tarefa de sensibilizar e conscientizar a população também fazer uma arrecadação de alimentos que resultou em 8 toneladas. Perfeito. Isso a corrida foi de graça, né? Ninguém pagou nada, mas a gente colocou lá 2 urnas para depósito de alimentos. Comunicamos que quem pudesse levar 2 quilos de alimentos, e ele escolhia se queria colocar a doação para o Rio Grande do Sul ou para o Alagoas Sem Fome. Né? E terminou a gente dividido por igual. Foram 4 toneladas que os Correios transportaram para o Rio Grande do Sul e 4 toneladas foram doadas para o programa do governo de Alagoas, que é Alagoas Sem Fome. Então, isso também é importante, você fazer seu papel como cidadão ali, de forma solidária, estar ajudando o outro naquele momento que você está tendo uma retribuição de um evento com dinheiro público. Aí é bem legal que você diz, olha, eu não estou pagando, mas a contrapartida da sociedade. Eu estou dando aqui uma ajuda aos que mais estão precisando, ou lá no Sul, aqui são todos irmãos e precisam de ajuda. Pois bem, na programação houve a realização de um seminário, o 2º Seminário Nacional de Educação para a Segurança Viária. O que discutiu basicamente esse evento? Um dos principais temas que eu participei nesse evento foi acidente de moto. O acidente de motocicleta, principalmente no Nordeste e em São Paulo, é uma coisa assim alarmante, né? Porque a gente está perdendo jovens com idade média aí de 21 anos, ou eles ficam parcialmente inválidos, mutilados, ou eles ficam totalmente inválidos ou morrem no acidente. O número de mortes é muito alto no Brasil. Em Alagoas também, mortes fatais que chegaram no hospital. E a causa, presidente, está relacionada a quê? A imprudência na maioria dos casos ou não? Há outro coeficiente aí? O maior coeficiente, no meu entendimento, dos estudos que a gente tem feito, tem envolvimento com bebida e velocidade. Juntos? Juntos ou separados, certo? Mas geralmente quem bebe numa moto fica muito poderoso, corre sem menor condições de correr e termina se envolvendo. Mal consegue correr num carro com 4. Não é? Esses são acidentes no interior do estado de Alagoas, certo? Quando você vem para a capital, aí é diferente já o perfil. Não está envolvido, não é a velocidade nem a bebida que é o principal, é o trânsito mesmo, porque não existe um disciplinamento. Foi um dos temas discutidos lá dentro do seminário, que São Paulo trouxe o caso da faixa azul, que é uma faixa que fica entre os carros, eles pintaram de azul, destinada a motocicleta. Exatamente. Então, se você for na Avenida Fernandes Lima, do Valdo Góes Monteiro, você não consegue mudar de faixa. Se você mudar, a possibilidade de você pegar... De acidentar é altíssima, entendeu? É verdade. E eles passam naquela velocidade, buzinando. Se o seu carro não estiver bem alinhado, eles ainda chutam o seu carro, batem no seu retrovisor. Isso é uma loucura, né? E o que fazer? Diante dessa constatação, o que é que se pode alinhar como algo a ser feito? Ótima pergunta. Esse está sendo o grande desafio, Gorete, porque a solução de São Paulo ainda está em fase experimental, mas numa situação diferente da gente aqui, porque ele tem vias com 6 faixas de rolamento. Exatamente. Né? A gente aqui já tem uma via de ônibus,
e os carros já andam dividindo 2 vias de forma apertada. As motos não poderiam dividir a Com faixa os de ônibus? É uma solução, entendeu? É uma solução. Porque não é constante, tanto que muitos motoristas cometem a infração de transitar na faixa destinada aos ônibus, né? Já é uma solução, entendeu? Mas é preciso que a gente, todos os atores envolvidos, né? Secretaria, Superintendência de Trânsito do município, DETRAN. Isso é uma decisão bipartite, ou tripartite mesmo, né? Porque temos que encontrar uma solução. É interessante que, com exceção de São Paulo, porque São Paulo tem muita moto, porque as distâncias são muito longas e os trânsitos caóticos, e as motos elas são uma forma de você levar, entregar a mercadoria, tudo de forma mais rápida. Mas tirando o município de São Paulo, a cidade de São Paulo, você tem uma diferença muito grande. Você vai para o Mato Grosso do Sul, você tem pouquíssimas motos, mesmo no interior, porque a renda per capita é alta e as pessoas têm condições de ter o carro. Você vem para o Nordeste, você já tem uma renda per capita, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, principalmente esses estados, onde você tem uma renda per capita, uma distribuição de renda muito desigual, você tem muita motocicleta. E muitas das motocicletas são clandestinas, irregulares. Por isso que quando você passa pelos pátios da polícia, então você vê 200, 500 motos apreendidas. E eles sabem que a moto vai ser apreendida e compra outra moto sem documento e vão vivendo dessa forma. E além do mais, é a questão mesmo, eu digo, eu tive, fazer só uma comparação aqui, analogia. Eu tive no país muçulmano esse ano e lá o trânsito era meio também, no centro, na Medina, era meio caótico. Ninguém usa capacete, só tem 2 capacetes lá. Moto levando a família inteira, tipo que a gente vê aqui no interior do estado de Alagoas, nos povoados. E eu fui investigar a quantidade de acidentes, praticamente não tem. E a que se deve? Aí o muçulmano não bebe e respeitam as regras. De trânsito. Então, a velocidade lá é respeitada. Apesar daquele sistema caótico, eles têm regra. E naquela regra... Existe uma regra ali. Né? Eles não são obrigados a usar capacete, mas eles não correm, eles não fazem por onde... Com prudência. Há um controle sobre a atuação dos mototaxistas, porque a gente percebe, dirigindo no trânsito, que muitos motoqueiros, não necessariamente mototaxistas, em sendo mototaxista, na minha avaliação, é mais grave porque as pessoas estão submetidas a uma pessoa que não tem qualificação, digamos assim, ou bom senso. Para não exceder na velocidade, enfim. Mas há um controle sobre a atuação? Olha, o cadastro do mototaxista é da prefeitura, responsável das prefeituras, né? A gente recebe esse cadastro, mas esses motociclistas, eles todos são habilitados, né? Inclusive nós tínhamos... O governador Paulo Dantas lançou o programa Correria, que ele isenta de IPVA essa categoria, né? Contanto que só tenha um único veículo, que seja uma única moto. O projeto foi aprovado aqui na casa. Né? Isso, aprovado aqui, com todo o apoio do parlamentar aqui. E agora, recentemente, também essa casa aprovou um desconto de 50% do emplacamento dessas motos, até 170 cilindradas, justamente para que a gente possa ter o maior controle sobre eles. Mas a nível de percentual de acidentes, essa categoria não está fazendo parte do ranking dos que mais se acidentam. Certo? Porque é um veículo de uso para o trabalho. Para né? o trabalho. Você tem muito mais problemas com entregadores. Por quê? Porque eles têm pressa de chegar, desde que tem aplicativos que determinam o tempo máximo de entrega. O faturamento depende da quantidade de entregas. Então, a pressão em cima deles, em função disso, passa
a colocar em exercer. risco eles e o restante da Aí sociedade. você vê esses entregadores em altas velocidades, muitas vezes passando pelo canteiro, cruzando canteiro. É uma categoria que tem muitos que não têm respeitados a lei de trânsito, né? As leis de trânsito. Mas o mototaxista não tem sido um problema, não. Pois é. E em relação a essa atividade que é desempenhada dessa forma, o que o Detran pode fazer nesse aspecto? Também SMTT? É porque muita gente ainda, às vezes, quando um carro é rebocado, aí ligam para mim, levaram o carro da minha esposa. Eu disse, no Detran não reboca carro. Hoje, né, existe algumas cidades que têm um trânsito municipalizado. Maceió é uma delas. Tem várias cidades aqui no estado que tem um trânsito municipalizado. Arapiraca, Rio Largo, Penedo, Coruripe, Pilar e outras. Então, a fiscalização do trânsito pertence ao município. O Detran é um órgão fiscalizador em cima da concessão que foi dada à gerenciadora do trânsito, né? O departamento, a secretaria, ou a superintendência de trânsito municipal. Porém, a fiscalização, a sinalização da cidade, tudo fica a cargo deles. Onde é que o governo do estado ainda atua? Onde não tem trânsito municipalizado, e aí hoje é terceirizado com o batalhão de trânsito BPETRAN. Então, o BPETRAN tem uma equipe que, em parceria com o Detran, ele exerce o papel que antigamente era o guarda de trânsito, que ficava, né, você não vê. Mas a fiscalização, Gorete, eu digo o seguinte, ou a gente parte para a fiscalização com tecnologia, via satélite, porque é impossível a gente ter uma quantidade efetiva que consiga hoje fiscalizar as cidades, os povoados e a zona rural. Certamente. Porque antigamente a zona rural era cavalo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Agora, Cavalo, desde sempre, agora cavalo é agora é luxo. Todo mundo tem moto. Né? E você não tem hoje contingente de pessoas com quantidade que venha ter essa capacidade de fiscalizar todos os lugares. Então, ou a gente pensa em tecnologia, ou cada vez mais a fiscalização vai ficar a desejar. É um assunto para o próximo bloco, essa questão da tecnologia. Mas antes, eu pergunto, nessa questão de valorização à vida no trânsito, as mulheres estão na frente, diante das pesquisas, não é? Estão na frente. Eu brinco muito com isso e as mulheres do Detran ficam muito bravas comigo, mas elas estão na frente. Eu digo, estão na frente porque proporcionalmente tem mais homem dirigindo. Aí elas dizem, não, isso já está levando em consideração a proporcionalidade. Pois é, mas as mulheres são mais cautelosas. As mulheres são mais cautelosas por E natureza. na hora, pois não. A mulher, principalmente a mãe, né? A mãe tem a importância de estar viva para criar seu filho, para proteger seus filhos. Então, está andando com seus filhos, ela tem esse instinto. Então, a mulher é mais cuidadosa. E, sobretudo, quando havia ainda um preconceito sobre saber dirigir bem ou não, comparada aos homens, é interessante que quando havia no classificado do jornal venda de carro, sempre associava quando era de mulher. De mulher. Carro de mulher. De mulher. Ou seja, não é arranhado, não tem... É verdade. Não é isso? É mais valorizado, até hoje é mais valorizado. Carro de mulher, única dona, as pessoas estão, olha, esse carro foi bem cuidado. Né? Pois é. Porque a mulher cuida. Exatamente. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente do DETRAN em Alagoas, Marco Firman. Firman, em relação ainda à questão tecnológica que foi citada no bloco anterior, o que disponibiliza hoje o DETRAN nesse sentido para melhorar a qualidade da prestação do serviço? Perfeito. Essa é uma preocupação do governo do estado como um todo. Participei agora de uma missão com o governador Paulo Dantas, secretária da Fazenda Renata, secretária de Planejamento Paula Dantas, presidente do ITEC, o Cristiano Sintra, a Estônia. Né? O que você vai fazer num país tão longe, tão pequeno? Na Estônia, apenas 2 serviços não são digitais. Quais? O divórcio e a venda de imóvel. Até o casamento hoje é digital lá. Então, a gente foi conhecer, fomos convidados a conhecer lá o sistema e o que ficamos impressionados e estamos trazendo aqui para Alagoas, vamos implantar no governo do estado, e o DETRAN será, junto com a Cefaz, os pioneiros a colocar serviço nessa plataforma. Eles desenvolveram uma plataforma que facilita, ela é inteligente, ela tem inteligência artificial, proativa, e facilita o usuário usar e resolver seus problemas. Né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, porque quando você vai para esses sites que foram construídos no modelo antigo, são sites que não tem inteligência, na realidade. Você tem dificuldade de conseguir resolver as questões no site, como saber qual caminho você vai seguir até concluir aquele serviço que você quer, você termina desistindo, né? E tem gente que no interior que paga R$50 na lan house para ela fazer esse papel. E o que a gente quer é o seguinte, é trazer a nossa meta. Nós assumimos um compromisso com o governador até novembro desse ano, a gente já ter 40 serviços nessa plataforma. Os serviços eles vão também amadurecendo, porque é uma plataforma com inteligência artificial, que eles vão aprendendo e vão amadurecendo. Aí fica no ponta a ponta. No ponta DETRAN a ponta. E o usuário, né? Usuário. Então, com isso, a gente vai facilitar muito. Por exemplo? Vou dar um exemplo. Transferência de veículo. Hoje é um problema. Você tem que ir a cartório, reconhecer firma, não sei o quê, documentação. Você leva aquela papelada para o DETRAN, abre o processo físico. Você vai entrar no site, ele vai dizer carteira de identidade. Você bota lá, escaneia, aí ele já checa automaticamente isso, ok. Aí todo documento ok, passa a inteligência artificial e outro mecanismo que é o OCR, que é a forma que ele consegue ler de uma foto as letras e verificar se aquele documento é legítimo, é real, através eles são linkados aos bancos de dados do Instituto de Identificação, do DETRAN e de outros órgãos, e ali ele já valida e seu documento já sai na hora. Então você já sai com o documento na hora. Isso, muitas vezes as pessoas não sabem como faço para renovar a carteira. É tão simples. Hoje em dia você vai lá no site, emite uma guia, paga a guia, vai na clínica, na própria clínica você tira a foto, faz o exame médico e com 2 dias a carteira chega em casa. Você não vai nem no DETRAN. Muita gente não sabe. Quantidade de pessoas que me ligam, como é que eu faço? Minha carteira venceu. Eu digo, é simples, você vai pagar, vai sair o nome da clínica, que é um sorteio randômico lá. A gente alterou, hoje em dia de acordo com o CEP, que você está cadastrado, porque antigamente você estava aqui no trapiche e era sorteado numa clínica no tabuleiro. Não, agora não. Agora 2 quilômetros do seu CEP. Eu fiz essa renovação no início do ano e percebi essa facilidade que agora nós temos, né? Então a gente está padronizando todas as clínicas, exigindo o que deveria ter desde o início, banheiros para deficientes físicos, acesso de rampa para idosos, essas coisas todas. Estamos trabalhando recepção, que as pessoas tinham clínica que a pessoa ficava na calçada, que não tinha lugar na recepção. Aí a gente está modificando. Mas a clínica se habilita e ela tem que ter uma condição para receber os usuários, né? E o que a gente fez? A gente passou a cobrar e agora estamos publicando novos editais cada vez mais exigentes. Por quê? Porque ali é a imagem do DETRAN e o consumidor está ali, o usuário está ali porque pagou pelo exame, né? Então ele não está de favor, que ele seja bem atendido e tenha condições de receber ele, ar-condicionado, poltrona lá,
que ele possa ficar sentado na cadeira. Entre as pendências que nós classificaríamos como históricas no Detran, a questão dos leilões, como é que está sendo trabalhado? Boa pergunta essa. A gente já está no 3º leilão nosso, vamos para o 4º agora. Em 2 anos é muito bom você ter 2 leilões por ano. Antigamente você não tinha nem perto disso. Nossa meta... acabavam, né? Os carros nossa com meta, a maresia. Nossa meta é zerar os pátios, certo? Estamos trabalhando com essa meta. Não é fácil, a pessoa pensa que é fácil, mas tem muitos carros que são apreendidos de outros estados, com restrição judicial, carro que foi roubado e não foi liberado para leilão. Então tem várias... A burocracia é muito grande no Brasil e a gente, para destravar esses carros para levar a leilão, é uma luta, mas a gente... Quantos carros, em média, são levados a leilão? 400 de cada leilão, essa faixa aí. 400 a 800 carros. Maceió é relativamente pequena, uma capital, no trânsito a gente percebe isso, as opções, né? Isso. Com a questão da Braskem, o farol mesmo ficou limitado praticamente a Fernandes Lima, só, né? É muito carro, não? Muito carro, muito carro. Aí você pergunta, mas tem sempre esses carros? Não, a gente tem um estoque muito grande de carro velho, como você disse, e a gente está zerando esse estoque e a gente está trabalhando um novo projeto que os carros dentro da lei, 90 dias não apareceu o dono, vai para leilão. Ou como servível, que é aquele leilão que você compra e pode rodar com o carro, inservível, hoje em dia só sai prensado. Antigamente o Detran vendia sem ser prensado. Aí o que acontecia? Muita gente comprava para pegar a numeração do chassi e terminava clonando o carro. E aí a gente agora não, só vende o carro. Atitudes suspeitas, né? O carro sai todo prensado, direto para... Criminosas até, porque isso é um ato criminoso também. Criminoso, isso é... Em relação a um projeto inovador, pesquisando aqui, um projeto pioneiro, sistema de desvinculação de débitos que reduz o tempo de entrega do veículo que é arrematado no leilão. Isso já ocorre há algum tempo? Não. Aí você está... Agora ainda não está perfeito. A gente está melhorando justamente isso, porque quando você vende um carro no leilão e você quer transferir para o seu nome, isso muitas vezes, esse carro tinha uma restrição judicial e não foi dado baixa nessa restrição judicial e o usuário às vezes tem dificuldade. E a gente está resolvendo essas pendências através de convênio com o Tribunal de Justiça, né, de Alagoas. E quando o carro é de outro estado, ainda temos alguma dificuldade, mas estamos evoluindo muito junto ao Tribunal de Justiça, que é um grande parceiro nosso, para que a gente consiga liberar esses carros com velocidade e, se possível, já ir ao leilão completamente livres para poder já sair de lá. Desalienados de qualquer Exatamente. problema. Porque, além disso, de carro com restrição, tem carro alienado que foram presos, né? E que, por algum motivo, o financiador nunca foi buscar. Se abandona até carros em estacionamento, né? Em relação ainda a essa questão da automação, a virtualização dos procedimentos, a gente pode ter uma perspectiva de quando vai começar esse trabalho complementar? Esse trabalho complementar, você usou a palavra correta, complementar, porque parte já tem, né? Mas a novembro, final de novembro, nós teremos os 40 serviços principais do Detran, todo na plataforma. O que não tem hoje que passa a entrar? Um exemplo é transferência de veículo, que é o mais complexo. Transferência de veículo. Outro é um sistema que você pode recorrer da sua infração, online, acompanhar online, e tudo pelo computador, se acompanhar o julgamento, acompanhar tudo e trabalhar com essa parte do julgamento do auto de infração, né? Isso é bastante interessante porque muita gente não sabe como recorrer, onde recorrer, tem que ir lá no Detran, no protocolo. Então, hoje já temos um sistema chamado Mais Detran que recebe, mas ainda não é do jeito que a gente quer. E para a estrutura do Detran no JA, o que é que se tem hoje, digamos assim, do ponto de vista do que a sociedade que precisa fazer uma renovação de carteira, que pode ser feito pelo site, né? Não, a gente paga a guia pelo site, sim, mas tem que ir na clínica. Tem que ir na clínica, porque o exame, exatamente. A perícia médica, não é exame, que a perícia médica é que fundamental é feita na clínica. Exatamente.
Mas em relação a outros procedimentos? Aproveitando, a gente está em tratativa com os Correios, com a Caixa Econômica, a gente deve colocar um tótem em cada município de Alagoas, em Maceió mais, no shopping, e em Arapiraca também. Quanto maior, vamos ter mais tótem. Mas em toda a agência de correio, dos Correios no estado, tem um tótem do Detran, onde terá todos os serviços feitos ali no tótem, e um funcionário do Correios será treinado para atendimento específico, entendeu? Então a gente está construindo esse convênio com os Correios, eu acho que vai dar certo. Já estamos desenhando todo o sistema do tótem, e você vai poder pagar ali, vai ter a maquininha de cartão de crédito, de débito, de Pix, você já paga tudo, resolve toda a sua vida ali sem precisar, porque no interior a gente tem as Ciretrans, mas são 14 para atender 102 municípios. Então você desloca às vezes 50 quilômetros. Então se você consegue resolver parte disso no seu município, você para carteira de motorista, por que eu vou me deslocar? Eu paguei ali, eu tenho uma clínica no meu município, eu não tenho a Ciretran, mas tenho uma clínica, fui lá na clínica, renovei a foto, fiz a perícia médica e chega a minha carteira em casa. É isso que a gente quer. E aí o tótem passa a ser uma ferramenta interessante, porque lá vão ter todos os serviços digitais de forma bem customizada para a população saber operar, e vai ter um auxílio, quando não souber, de um funcionário dos Correios para ajudar. Esse é nosso projeto. Qual é o maior desafio hoje para o Detran se adequar a algumas necessidades? Eu acho que mudança de cultura, né? Cultura de quem está no entorno do Detran há muitos anos e de quem está dentro do Detran também há muitos anos. Então, toda mudança, você tem os seus prós e os seus contras, né? E as mudanças geralmente vêm junto de resistência. O senhor se refere à questão tecnológica? Sim, principalmente isso. Sobretudo ela, né? Porque a tecnologia muitas vezes dá a entender que você perde tanto poder ou perde emprego, né? Mas tem que estar aberta às mudanças. As mudanças. Né? E não adianta você querer evitar a tecnologia, ela vai chegar. Você pode retardar a tecnologia, mas ela vai chegar. Né? Então, a gente tem que se preparar para quê? Para conviver com ela e da melhor forma possível. A gente vê os despachantes ficam em pânico com relação a isso, porque acham que vão perder o seu ganha-pão. Mas eu digo, nos outros lugares continua tendo serviço de despachante, porque tem gente que não quer ter trabalho, tem empresas e tem vários veículos para resolver, entrega para o despachante. Mas o que está em questão é o coletivo da população, coletivo. Né? Isso sobrepõe qualquer... Perfeito. Se a gente for trabalhar de forma corporativa, ou na categoria A ou B ou C, a gente não avança, né? A gente tem que avançar. Fazer umas adequações, não é? E também cuidar deles para que eles não deixem de prover as suas famílias aí com o seu trabalho. Mas eu acredito que em todo canto que vem avançando, você não está vendo fechar enfrentamentos dessa forma. Então, pois bem, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Bate-papo, na realidade. É um bate-papo, na verdade. Muito gostoso. Obrigada. Algumas considerações? Não, eu acredito só que eu sempre aproveito essa oportunidade para dizer que por trás de um acidente, não é nem por trás, quando se tem um acidente, tem sempre a figura de um condutor inconsequente e uma vítima do outro lado. Uma vítima no próprio carro. Né? O seu filho vai no banco de trás e você faz uma ultrapassagem em lugar perigoso, tem uma colisão frontal e leva a óbito, às vezes familiares seu ou de terceiros que vinham, às vezes, correto, com baixa velocidade, vinha com a família. Então, isso a pessoa tem que entender que é risco estar dentro de um veículo, é risco estar guiando o veículo, seja ele uma motocicleta ou uma bicicleta, e só com prudência e com respeito à sua própria vida e dos seus familiares e do terceiro, é que a gente consegue avançar isso de forma mais humanizada. A pena no Brasil ainda para acidentes fatais de trânsito ainda é muito flexível, entendeu? Porque eu acredito que quando você faz uma ultrapassagem numa lombada,
está assumindo, você está assumindo o risco de atingir alguém. Alguém, exatamente. Então você tem que responder por isso, porque você tirou a vida de uma pessoa, né? Ou de algumas pessoas naquele momento. Então você é o responsável. Isso é que a gente sempre diz. Então, pessoal, principalmente quem tem moto, usa capacete, não bebe em cima de uma moto. É perigoso misturar álcool com direção. Mais responsabilidade para que a gente possa ter uma convivência tranquila no trânsito. Tranquila, né? O SUS tem pago uma conta absurda de internação de acidentes de trânsito. A Previdência Social paga uma conta absurda de invalidez. E somos adultos, né? Somos adultos. Né? Proteja a sua família se protegendo. É isso aí. É isso. Obrigada mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.